Imagine descobrir uma cidade inteira no fundo do mar. Não estamos falando de uma lenda, nem de um conto de ficção científica. Estamos falando de uma estrutura colossal, simétrica e surpreendentemente preservada, localizada a mais de 600 metros de profundidade no litoral de Cuba. Essa descoberta não apenas desafia a arqueologia tradicional, como também ameaça reescrever os capítulos mais fundamentais da história da civilização humana. No vídeo de hoje, você vai conhecer os detalhes mais impressionantes da cidade submersa em Cuba. Prepare-se para entrar em um mistério que há décadas vem sendo mantido longe dos olhos do grande público e que pode ser a peça que faltava para entender quem realmente habitou a Terra milhares de anos antes das civilizações conhecidas. Mas antes, você acredita que tudo o que nos ensinaram sobre as origens da humanidade está correto? Segura essa dúvida e vem comigo. Tudo começa no ano 2001, quando a engenheira submarina Paulina Zelitsky, em uma missão rotineira de mapeamento para o governo cubano, detectou algo totalmente anômalo com o auxílio de um sonar. No fundo do mar, entre Cuba e a península de Yucatán, surgiram formas geométricas com linhas retas, ângulos de 90 graus, proporções que sugeriam claramente construções feitas por mãos humanas. Mas o mais impressionante era a profundidade, cerca de 600 metros abaixo da superfície. Como explicar isso, se a engenharia moderna jamais construiria uma cidade inteira nessa profundidade? Isso levanta uma dúvida crucial. Teria essa cidade afundado durante um cataclismo global, ou estamos falando de uma civilização avançada muito mais antiga do que qualquer registro conhecido? Comenta aí, qual teoria faz mais sentido para você? As imagens obtidas pelos robôs submersíveis revelaram que pareciam ser pirâmides, plataformas planas e até estruturas retangulares semelhantes a ruas ou avenidas. A precisão das formas sugere não apenas intenção arquitetônica, mas também um grau de conhecimento técnico e matemático extremamente avançado. E aqui entra um dado perturbador. Se essas construções realmente foram feitas por humanos, elas teriam sido erguidas há mais de 10 mil anos, bem antes da era egípcia, suméria ou babilônica. Isso contradiz completamente o que a arqueologia convencional aceita como início da civilização organizada. Por que então essa descoberta não é manchete nos jornais do mundo? Estariam escondendo algo de nós? Curte esse tipo de revelação? Então deixa seu like e comenta qual parte te impressionou mais até aqui. Vamos entender o ponto de ruptura dessa história. Se há 10 mil anos o nível do mar era mais baixo e só depois de grandes derretimentos de gelo as águas subiram, a única explicação para uma cidade submersa seria que ela existia antes do fim da última era glacial. Mas até onde sabemos, nesse período os humanos viviam em tribos nômades, caçadores-coletores. Então, como explicar edifícios e estruturas tão organizadas? E se os livros de história estivessem errados? E se existia uma civilização anterior à nossa, tecnologicamente mais avançada do que imaginamos? Seria esse o elo perdido que a ciência se recusa a aceitar? Já imaginou o que mais pode estar escondido debaixo dos oceanos? A crise se aprofunda quando percebemos o silêncio em torno do assunto. Grandes universidades, museus e órgãos de pesquisa arqueológica simplesmente ignoram a descoberta. Paulina Zelitsky tentou apresentar seus dados e registros visuais em conferências científicas, mas teve pouco ou nenhum apoio. Até hoje, os principais portais acadêmicos preferem não tocar no assunto. Seria medo de admitir que nossos paradigmas estão errados? Ou estamos diante de um segredo que mudaria totalmente a nossa compreensão sobre a origem da humanidade? Essa resistência não é curiosa demais? Você já ouviu falar dessa cidade antes deste vídeo? Então, se isso é novidade para você, imagina quantas outras verdades estão escondidas por aí. E então chegamos ao clímax dessa história. A cidade submersa de Cuba pode ser uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história moderna, mas é tratada como uma nota de rodapé. Uma civilização avançada, com conhecimentos de geometria, engenharia e possivelmente escrita, tudo isso afundado em silêncio. Não se sabe o nome dessa civilização. Não se sabe porque desapareceu. Mas uma coisa é certa, ela existiu.
E cada pedra submersa no fundo do mar parece gritar por atenção, por reconhecimento. Será que estamos prontos para encarar a verdade, mesmo que ela destrua o que aprendemos desde crianças? E aqui vai a resolução. Não há certezas ainda, mas os indícios são fortes e o mistério só cresce. A cidade submersa de Cuba pode ser a Atlântida perdida, um resquício de uma civilização global pré-diluviana, ou apenas uma formação natural incomum que parece feita pelo homem. A ciência precisa de provas, mas a curiosidade precisa de perguntas. E agora é a sua vez de participar dessa história. O que você acha que existe debaixo das águas cubanas? Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem precisa abrir os olhos para os mistérios do mundo e se inscreve no canal. Tem muito mais por vir. Prepare-se, porque essa foi só a primeira de muitas verdades submersas que vamos explorar juntos.